Em 1895, no auge da pecuária em Barretos, os italianos, em busca de oportunidades, aqui se instalaram e fundaram a Sociedade Unione Fraterlanza. Vamos conhecer agora um pouco da história destes imigrantes. A historiadora Carla Armani explica que a Sociedade Unione Fraterlanza tinha várias funções, entre elas a ajuda aos mais desamparados entre os italianos. E essa sociedade italiana, ela servia para fazer eventos culturais do povo italiano, para reafirmar a cultura, a identidade deles, para que eles pudessem se integrar na própria cidade que eles estavam vivendo, né? E também ajudar os mais desamparados entre os italianos. Essa sociedade italiana, ela também tinha uma coluna no jornal O Sertanejo, sempre escrito em italiano, muito interessante a ação da sociedade italiana aqui. Em 1906, existe um dado interessantíssimo que Barretos tinha cerca de 5.800 e poucos habitantes. Desses 5.800, 2.000 eram de italianos. É um dado muito grande, quase 34% da população barretense era composta de italianos. Se eu pudesse destacar um ponto dos italianos, talvez fosse a arquitetura de Barretos. Eles eram mestres de construção, muitas das vezes nem formados em academia, mas que tinham conhecimento suficiente para trazer a cultura italiana em gesso, né, em construção, e prédios que estão em pé até hoje. Por exemplo, César Tonelli, construtor do Paço Municipal, hoje Museu Rui Menezes, com aquela arquitetura clássica, né? Ele também foi construtor da antiga Igrejinha do Rosário, lá em 1909. Pagani Fioravanti, que é um nome que a gente vê muito na história da cidade, construtor do primeiro grupo escolar, que infelizmente foi demolido na década de 70, construtor daqueles 2 casarões ali na 23 com a 18, que também tem uma arquitetura neoclássica eclética muito, muito bonita, né? Pedro Osório, que era o construtor, o arquiteto daquele prédio antigo do Fórum e Cadeia, que hoje é a Secretaria Municipal de Cultura, o antigo Fórum da cidade, né? Não o Fórum a Arquitetura hoje, mas um prédio que existia há muito tempo, em 1910, que também foi demolido. Então, esses italianos, eles deixaram as suas marcas registradas também na arquitetura. A Sociedade Unione Fraterlanza, ela se transformou na Casa de Itália em 1936, em um outro prédio, um outro edifício muito bonito, muito moderno para a época, que também fez uma série de ações da identidade italiana na cidade. Esse prédio depois foi doado para a Câmara Municipal, só que nos anos 40, por conta da Segunda Guerra Mundial, que os italianos faziam parte do eixo, que era inimigo do Brasil, né, o fascismo, aquela questão toda, os italianos começaram a afrouxar muito os laços, porque eles eram muito mal vistos, né, por conta da Segunda Guerra Mundial. E aí a Casa de Itália vai acabando nessa década de 40, depois tem a doação desse prédio para uma outra entidade. O economista Daniel Bampa relata no livro Família Bampa, de Verona a Barretos, a chegada de seu avô à cidade na década de 1890. Segundo Daniel, seu avô, também chamado Daniel Bampa, chegou à cidade com um grupo de italianos para trabalhar na lavoura de café. O pessoal que vivia na Itália, na época da juventude dele, 18, 20 anos, eles passavam fome, como a grande maioria dos imigrantes, grande dificuldade. Mais ou menos aquilo que a gente observa hoje com os refugiados que estão fugindo. Lógico que ele não veio fugido, e na época que ele veio, nem a Primeira Guerra tinha começado ainda, ela ia acontecer quase 20 anos depois. Mas ele veio em busca de oportunidade, porque lá, a informação que a gente tem, o pessoal passava necessidade. E lá, eles já trabalhavam na área rural. Meu avô não morava na cidade de Verona, onde ele nasceu, ele morava nos arredores de Verona. É a minha avó, Virgínia, que veio na segunda vinda dele para o Brasil também, era de Vila Franca, uma cidadezinha próxima de Verona, onde hoje fica o Aeroporto Internacional de Verona. Então a história do meu avô foi em busca de oportunidade de trabalho, considerando a dificuldade que a Europa passava na época. Ele veio, junto com o irmão casado, com 2 filhos, arrendaram uma gleba de terras, começaram a trabalhar, plantio de café, tiveram um problema nessa colheita e teve que voltar para a Itália. Em 1900 ele volta para Barretos, um navio chamado Arno, que é o nome do rio da cidade de nasceu Leonardo da Vinci, e lá ele conheceu a minha avó, a Virgínia Martinelli. Um ano depois se casaram, aqui na Igreja Matriz Divino Espírito Santo. Eles tiveram 13 filhos, dos 13, 2 faleceram antes de completar 1 ano.
O terceiro, Marcelo, que era o único filho deles, nascido na Itália, quando eles estiveram lá visitando os parentes. O Marcelo morreu com 18 anos, por conta de um tombo jogando futebol no campo do Barretos, na 32, onde hoje é o terminal. Ele caiu de costas, teve uma pneumonia, não tinha tratamento na época, há pouco tempo ele faleceu. Fui atrás dos jornais da época, realmente tem uma reportagem muito boa a respeito dele, o que falava do Marcelo. Hoje nós devemos estar beirando as 400 pessoas, considerando os agregados, aqueles que entraram. E a grande maioria mora fora de Barretos hoje, trabalham fora, e você vai perceber pelo histórico que eu tenho aqui, é uma família bem diversificada em todos os aspectos, de religião, de artista, de profissão, de trabalho, de moradia. Nós somos esparramados por esse mundo de Deus. Nós temos parentes nos Estados Unidos, nós temos parentes na Itália, nós temos parentes na Alemanha, tudo descendente de Daniel Bumper que acabaram morando, transferindo para lá. E Daniel cita sobrenomes de imigrantes italianos que marcaram a cidade de Barretos e destaca também o distanciamento entre os italianos e brasileiros devido à Segunda Guerra Mundial. Boa parte dessa lista são pessoas que vieram com meu avô na primeira vinda para cá e uma outra parte na segunda vinda. E esses nomes que eu relacionei é num sentido de dizer para a população nomes de italianos que a grande maioria deve se lembrar da maior parte desses nomes. Sim. Onde a italiana teve uma participação muito ativa aqui na cidade. Até na Segunda Guerra Mundial, eles tinham um clube aí na 15 com a 16, onde hoje fica o Hotel Mabruc, do Adnan, Unione Fratellanza, era o clube dos italianos na época. Por ocasião da guerra, por conta da Itália estar guerreando contra o Brasil, fecharam lá. Então, a maioria dessas pessoas eram conhecidas minhas desde a infância, uma grande maioria dessas. Outras são ligações profissionais, de amizade, de clube, de relacionamento. Então, esses nomes que eu coloquei aqui, não é que eu ouvi falar do nome, eu convivi de alguma maneira com eles. Não que eu me aproxime muito. Então, tem o Bampa, Benedetti, Barini, Baroni, Dalla Vecchia, Scanavino, Tomazati, Tomazelli, Tomazini, Galati, Baston, Gori, Perangeli, Morescalchi, Solera, Colucci, Sasderi, Bertelli, Martinelli, Vicentini, Baso, Pierini, Nomelini, Ferrari, Barban, Domênico, Panice, Zaparoli, Bernardi, Boro, Escotegaza, Pavan, Scarmato, Ferrarini, Bortolomeotti, Vanucci, Cavallini, Portela, Scalise, Guagliano, Guagliardi, Minúcio, Cesaretti, Barbieri, Barrotti, Césares, Flose, Mone, Ruoco, Ducati, Donato e Zamperlini. Que eu me lembro. Me desculpe quem não estiver nessa lista e estiver ouvindo que vai cobrar, esqueceu de mim. É bem provável que eu vou esquecer de alguém. Então se verifica que são mais ou menos umas 50 famílias que são ligações não de curto prazo, mas de longo prazo. Convivi muito com isso. E muitas vezes alguém pergunta se eu sou italiano. De sangue, eu não tenho como negar. Os 4 avós são italianos. Mas, primeiro, eu sou barretense. Segundo, eu sou brasileiro. Terceiro, eu sou italiano. Entre Brasil e Itália jogando. A Itália que se dane, eu sou Brasil. E através da família Bampa e de todas as famílias citadas por Daniel, fica aqui a nossa homenagem a todos os descendentes destes imigrantes. Barretos também foi marcada pela imigração de portugueses e lituanos. Os portugueses, inclusive, eram a maioria dos trabalhadores do frigorífico no início do século XX. Portugueses, nós temos muitos indícios de portugueses trabalhando no frigorífico também, né? Aquela parte da população portuguesa que não era tão abastada, que se transformou em operários no frigorífico. Por exemplo, a professora mestre Célia Aiello, quando ela concluiu o mestrado dela, ela relatou que na década de 30, de todos os trabalhadores imigrantes que trabalhavam no frigorífico, 10% eram de portugueses. Só 2% de italianos, mas a maioria eram 13% de lituanos, né? Que é a grande população que veio morar na cidade para trabalhar no frigorífico. E esses portugueses também tinha muitos que viviam no centro da cidade, praticando comércio, como a família Carvalho, do seu Adelino Manuel de Carvalho, que tinha a serraria ali próximo à Praça São Sebastião.
E também outros, Cardoso, Pereira, Oliveira, tem muita família portuguesa que se instalou na cidade também. O senhor Davi de Oliveira chegou ao Brasil em 1954, vindo de Fátima. Ele está escrevendo um livro onde relata a história do imigrante que saía de seu país em busca de uma vida melhor, porém sem esperança de voltar ao convívio familiar. A história do imigrante são quase todas iguais, porque o imigrante sai do seu país de origem e vem para países estranhos, não conhece ninguém, regra geral sai sem dinheiro e chega aqui, procura se localizar e começa uma vida partindo do zero. E essa é a história, em princípio, do imigrante. E sai do país, deixa a família, os pais têm a noção de que dificilmente voltam a ver os seus filhos e aqueles que obtêm algum sucesso voltam ao país de origem, uma grande maioria não volta mais. Essa é a história do imigrante, a nível geral. Pode ser português, italiano, espanhol, todos têm praticamente a mesma história para contar. E esse é o princípio de vida do cidadão. Eu vim para cá com 18 anos e a gente vem com uma aspiração de começar uma vida nova, sabendo que vai encontrar muita dificuldade e a maioria encontra os seus caminhos. A Europa pós-guerra era marcada pela fome e pelas dificuldades. Sendo assim, o governo português acabou facilitando a imigração. Apesar de todas as dificuldades, seu Davi afirma que a maioria dos imigrantes portugueses tiveram sucesso no Brasil. Mas como o governo percebeu de que não havia emprego, havia fome, falta de alimentos, subsequentemente não tinha condições, não tinha serviço para nada, havia uma restrição muito grande em conseguir autorizações para comércio ou qualquer implantação. E aí o governo acabou abrindo as porteiras para a imigração. A maior parte dos países da Europa fizeram isso. Isso a maioria dos portugueses conseguiram sucesso. Isto aqui não é medida a nível de património, mas os portugueses com quem a gente tem contacto, de um modo geral, da minha região ou de outras regiões de Portugal, a gente percebe que cada um encontrou o seu caminho. São vidas muito sacrificadas. Para você ter uma ideia, o primeiro serviço que eu arrumei no Brasil foi chapa, trabalhando na estrada de ferro, carregando e descarregando caminhão. Eu fiquei 45 dias, foi o primeiro serviço que eu consegui no Brasil. Atualmente, a colônia portuguesa em Barretos é pequena, mas não podemos esquecer de sua grande contribuição para o desenvolvimento de nossa cidade. Assim, através do senhor Davi de Oliveira, fica aqui a nossa homenagem a todos os descendentes de imigrantes portugueses.